Bom, número 4, nessa luta de Satanás contra ele, o que ele vai fazer? Ele vai imitar o nascimento de Jesus. Satanás criou uma tradição entre os babilônios que imitava o nascimento de Jesus. Essa tradição dizia que a união entre Nimrod e Semíramis gerou um filho que chamaram de Tamuz. Essa tradição dizia que Semíramis era virgem quando gerou Tamuz. É estranho o fato de Satanás saber que Jesus nasceria de uma virgem antes mesmo de ser pronunciada a profecia de Isaías. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá. Bom, de onde Satanás teria conseguido interpretar que o Filho de Deus nasceria de uma virgem? Porque lá no Éden, Deus disse o seguinte, que o resgatador da humanidade, ele seria a semente da mulher. O que significa isso? A ciência diz que a semente da vida está no homem. Então, a palavra esperma, ela é também chamada sêmen, porque eles dizem que a semente da vida está no homem. Quando Deus diz que a semente da vida, no caso do Salvador, seria a mulher, significa que não teria participação do homem, tá bom? Então a mulher geraria e ela mesma seria a semente da vida, porque o Espírito Santo foi lá e gerou a vida na mulher. Então, é chamado de a semente da mulher, já dizendo que não teria participação de homem, o que dá para entender que seria uma virgem. Então Satanás criou essa tradição lá entre os babilônios, o fundador de Babel, Nimrod. Número 5, outro plano dele era interromper a linhagem messiânica. No tempo de Acasias, quando esse rei morreu, sua mãe tentou destruir toda a casa de Judá. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Bom, Deus vai salvar um homem, né? Tá bom? Joás. E aí, por que ela queria fazer isso? Atália era filha de quem? Jezabel. Ou seja, pelo jeito ela tinha uma ligação ainda com os sidônios, ok? E queria acabar com a dinastia de Davi. Queria acabar com a dinastia de Davi. No tempo do rei Ezequias, número 5.2, quase que o rei Ezequias morre sem ter descendente. Seria uma interrupção na linhagem santa. Porém, Deus lhe deu mais 15 anos de vida. E 3 anos depois nasceu seu filho Manassés. Ok? Como está em 2 Reis, capítulo 21, versículo 1. Então, se Ezequias morre, como Deus havia anunciado a princípio, né, ele teria morrido sem filhos e teria sido interrompida aquela linhagem ali de reis. Então, muitos colocam o seguinte: foi péssimo o pedido de Ezequias para ganhar mais um tempo de vida, porque nesse tempo de vida nasceu o seu filho Manassés, que foi o pior rei da história de Judá, né, do Reino do Sul, ok? Mas só que também, se ele morre sem filho, ficava sem descendente, ok? Número 5.3, no tempo de Esther. Na época de Esther saiu uma ordem que deveria ser morto todo judeu, tá bom? Lembrando que esse período é o período do Império Persa, né? Do Persa, também chamado, que substituiu a Babilônia, ok? Se esse intento se cumprisse, Satanás teria alcançado o seu objetivo. Porém, Deus usou esta rainha para livrar o seu povo, e os judeus ainda vingaram-se dos que queriam matá-lo.